Olá, bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos trazendo então as principais informações do dia de hoje. A gente vai começar hoje com o destaque de Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bem-vindo. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson, a todos os nossos ouvintes. Nós não podemos deixar aí de comentar ainda, mesmo que um pouco já passada a notícia da morte aí do Diego Armando Maradona. Como jogador de futebol, realmente um gênio. Como pessoa a ser questionado e como aí referência para a sociedade, um verdadeiro desastre. Mas espero aí que a família dele aí seja apacentada e os argentinos que gostam muito dele aí mantenham a memória boa com relação a ele. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes, Padilha, Gessi, ouvintes da Jovem Pan. O nosso destaque para hoje não podia ser diferente, né? Black Friday. O pessoal está aí aproveitando já, correndo às lojas, ao comércio, aos shoppings, para poder aproveitar os descontos malucos dessa promoção que é mundial, que também já está valendo aqui em Presidente Prudente. Olá, Adolfo Padilha. Bom dia, o seu destaque para hoje. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Bom dia, Eudes, Gessi, grande Adilson. Um abraço hoje vai para o Marcelo Peck, o prefeito em Quatá, reeleito com 80% dos votos. Marcelo, que já foi eleito uma vez com 93% dos votos lá em Quatá, realmente o cara faz um trabalho muito legal lá. O meu destaque hoje é para duas coisas, né? Complementando o que o Gessi falou, o Maradona como atleta foi gênio e como exemplo foi péssimo. E sabe aquele grupo de contingência criado pelo João Dória? A maioria deles hoje se reúne com o Dória para dizer o seguinte: coloca o estado inteiro em setor amarelo. Então, você aí que está esperando o segundo turno, pode aguardar, tá? Depois do segundo turno, a narrativa já está clara. Eles vão querer fechar tudo de novo. E o povo maricas de São Paulo vai aceitar. Vamos ver e vamos aguardar. Muito bem, olha, o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente informou essa semana que os atendimentos oncológicos serão prejudicados com o fim do convênio estadual para auxiliar na liberação de leitos no enfrentamento do coronavírus. A unidade recebeu R$ 2.100.000 por 3 meses. Vamos lá para o comentário de Fernando Gessi. Eu fico pensando para que nós construímos um hospital desse tamanho, com toda essa tecnologia que está embarcada ali dentro, com uma verdadeira referência, não só para a nossa região, mas para o estado e para o Brasil, e até hoje nós não conseguimos colocar ali o convênio com o SUS. Realmente, eu acho que a representação política nossa aqui, nossa região, do nosso estado, até a responsabilidade de um país todo tem que ser referenciada, tem que ser questionada. Eu vou falar aí um pouco também. Eu acho que o Prudentino precisa começar a ir para a rua para começar a defender um pouco as nossas solicitações. Não podemos deixar um hospital desse tamanho e que sem ter ali os recursos necessários para fazer o atendimento. Quando era interessante, colocaram lá dentro todo o pessoal para poder colocar o pessoal de Covid no HR. E agora, como é que fica? 51 municípios, todo essa dinheirama toda colocada ali para nada. Acho que isso precisa ser resolvido urgente. Adilson Brevileri. É aquela velha história, né? Você tem um avião de última tecnologia, você tem um aeroporto pronto para que esse avião possa operar, você tem toda uma estrutura, só que você não tem o piloto. É assim que acontece com o Hospital do Câncer. Você tem um hospital de primeira grandeza para atender municípios não só da nossa região administrativa, mas pessoas que chegam aqui num raio de 200 quilômetros. Nós temos aqui atendimento de pessoas que vêm do Paraná, pessoas que vêm do Mato Grosso do Sul e de outras regiões do Brasil para serem atendidos aqui. E esse atendimento para essas pessoas que sofrem muito com essa doença, ele tem que ser primordial, ele tem que ser um atendimento de primeira grandeza também. E o que está faltando? Por que o SUS ainda não ampara o nosso Hospital do Câncer? Ele ampara tantas coisas que não deveria amparar, e o Hospital do Câncer, que é um hospital modelo, está aí, ó, esperando, com tudo para poder levantar voo. E, infelizmente, ainda não aconteceu. Adolfo Padilha, o que é que está faltando, hein? Eu vou separar em duas partes. Primeiro, que já era sabido que o convênio tinha um determinado prazo, então tinham que ter se preparado para isso. A gente não pode deixar de falar isso. Eles sabiam que o governo ia repassar um valor fechado em X valores e seriam repassados em X tempo. E depois disso, ninguém pensou como ia ficar?
Quer dizer, então não sei até onde a gente pode dizer que não houve um descuido de planejamento aí da atual gestão do Hospital do Câncer. A segunda parte que eu quero falar é o seguinte, olha que coisa interessante. O Estado ofereceu uma grana para o Hospital do Câncer poder acomodar o pessoal do Covid. Hoje a gente tem matéria que o grupo de contingência lá do Estado de São Paulo, formado pelo Dória, está dizendo que de um dia para o outro aumentou 22% e eles já querem aconselhar o governador a pôr o sinal amarelo no estado todo. Aí eu pergunto, como é que o Estado faz uma parceria com o hospital para atender uma pandemia que está atacando o mundo todo e estipula um prazo só de 3 meses? A pandemia acabou? A pandemia passou? Já estão falando em fechar o Estado de novo. Então isso tem que ser automático. O Hospital do Câncer de Prudente continua com os atendimentos para Covid, para socorrer o pessoal, e nós estamos renovando por mais 12 meses ou até acabar a pandemia. Então é falta do quê? De vontade política. É falta do quê? De realmente olhar para a nossa região e não pensar como o Jess fala nos pedágio, presídio, né? Então, quer dizer, cadê o deputado Mauro Bragato, que é do PSDB, que está ali junto com o Dória? Vamos cobrar do Mauro Bragato, ele é do PSDB, e ele é do PSDB faz 50 anos. Alguém tem que cobrar dele. Ele é ligado ao Dória, ele é do partido do Dória, ele vota com o Dória, ele atende o Dória. Então, ele tem que lutar pela nossa região e pela nossa cidade. A gente tem que falar isso aqui, a gente tem que ser claro nisso aqui. Nós temos um representante que é do partido do governador, e se chama Mauro Bragato, e temos que cobrar dele. Ele tem que dar uma posição. Ele tem que ficar na porta do palácio e dizer, eu só saio daqui se o hospital da minha cidade, que é uma capital regional, tiver a verba que tem que ter para ajudar na pandemia. Acabou e ponto final. Então, esse que a gente tem que falar aqui, infelizmente, é a verdade. E olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, celebrou essa semana a aprovação da nova lei de falências. O Paulo Guedes classificou a aprovação como um capítulo histórico para o Brasil, destacando a importância da medida para acelerar a recuperação judicial de empresas num contexto de crise. Fernando Gessi. Olha, é o tipo da notícia que eu não sei nem o que comentar dela. Realmente, a lei é importante, sim. Nós tínhamos uma lei muito deficitária com relação a falências. E agora nós temos aí, vamos usar a lei, vamos usar. Porque, afinal, são milhares e milhares de empresas que faliram aqui no Brasil por conta de todo esse trabalho, né? Toda essa coordenação desastrosa que nós tivemos com relação à pandemia e, principalmente, no Estado, que é o motor do Brasil. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, a quantidade de empresas, empregos, falências. É inimaginável que um dia aconteceria isso no principal estado. Isso vai refletir, sim, na apuração dos recursos que vão alimentar aí a União. Agora, infelizmente, eu gostaria muito também de ter aí uma maior aplicação ou uma maior contextualização com relação aos projetos do Pronamp. Como é que nós vamos salvar as empresas para que elas não precisem usar essa lei da falência aí? Eu estou esperando até hoje, porque as pequenas e médias empresas estão simplesmente destruídas com relação à pandemia. Adilson Brevilhani, não é nada fácil comemorar uma nova lei das falências, né? Pois é, a pandemia nos trouxe bastante feridas, né? Que muitas empresas acabaram não conseguindo suportar o rombo de tantas outras coisas que a pandemia nos trouxe. De certa forma, a gente tem que entender o seguinte, que o Brasil, com essa nova lei, vai ter mais facilidade para começar a entrar nos trilhos novamente, porque a lei antiga ela era muito morosa, e havia muitos obstáculos burocráticos que dificultavam para que o empresário pudesse retomar as atividades naturais da empresa. Agora, é lamentável, como o Jesse disse, a gente tem que comemorar, como o ministro está comemorando, uma lei nova das falências. Mas, infelizmente, é o remédio amargo que nós temos, que não só o Brasil, mas não está passando por conta da pandemia, mas é um remédio que, de uma certa forma, indiretamente, ainda vai nos ajudar, né? Adolfo Padilha, você acha que é um momento histórico para o Brasil? Eu acho que veio no momento certo. Diante de uma massa falida que está acontecendo todos os dias, é uma empresa caindo na falência, não tendo dinheiro para pagar os seus custos, vem uma medida judicial muito mais prática e fácil de se resolver, que recupera a empresa judicialmente e, com isso, assegura emprego durante uma crise mundial. Então, eu acho que veio no momento certo.
Agora você percebe que o Paulo Guedes ele faz aquele jogo, infelizmente ele tem que engolir esse sapo, né? O Congresso Nacional fez a parte dele. O Congresso Nacional está longe de fazer a parte dele há muito tempo. Rodrigo Maia está longe de fazer a parte dele há muito tempo. Rodrigo Maia sentou aí, nós vamos falar mais tarde aí, em cima das medidas provisórias do Bolsonaro, coisas que só serviam para acelerar o país, seja em todos os quesitos, e não aprovou nada, deixou caducar. Então, infelizmente, você tem que pegar um cara da qualificação profissional do Paulo Guedes e ele tem que fazer esse discurso aí que a gente tem que valorizar o trabalho do Congresso Nacional. O Congresso Nacional poderia trabalhar bem mais, né? Porque eles ganham bem para isso. Muito bem, vamos falar então das medidas provisórias. O governo do presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita as medidas provisórias em comparação com os 4 anteriores. Em contrapartida, é o que tem menor índice de conversão delas em lei. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. Bom, então vamos completar aí o título da matéria. É o governo que menos aprova medidas provisórias por conta de um Congresso que menos trabalha nos últimos anos no nosso país. Acho que isso aí tem que ser completado, porque, na verdade, é o seguinte, como nós não conseguimos aprovar absolutamente nada, nós colocamos um projeto de lei lá no Congresso, e o nosso amigo, como o Padilha tanto disse, né, e eu também digo sempre, senta em cima do projeto e o projeto não anda. E não importa se o projeto é bom para o país, se não é bom para o país, se é... Não interessa, o projeto simplesmente para e não anda. Então, realmente, o presidente faz a parte dele. Coloca a medida provisória, tem lá o tempo de validade, ela não é aprovada, caduca e a coisa e vida que segue. Mas por quê? Porque o nosso Congresso ele é realmente um dos piores congressos já eleitos até hoje no Brasil. E aí a pandemia ainda veio para ajudar e, conforme nós sempre aqui dizemos, eles ganham muito pouco, tá? Eles têm que aumentar o salário, porque realmente o que eles vêm ganhando não dá para trabalhar mesmo. R$ 33 mil por mês é um valor, assim, muito baixo. Adilson Brevileri. A medida provisória, ela tem força de lei assim que ela já é publicada, né? Ela precisa ser aprovada pela Câmara e ela tem um prazo de até 120 dias. Quando você fala de provisória, você entende que em 30 dias o negócio já tem que estar andando. Mas no Congresso ela tem até 120 dias para poder aprovar. E o nosso menininho, o bom menininho lá, o Maia, e toda a corja dele do Congresso, trabalha como o Gersi disse, né? Parado, sem fazer nada, fazendo, de uma certa forma, cutucando o presidente com vara curta, atrapalhando a vida do presidente e detonando com a vida do nosso país, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que amargar esse Congresso por mais 2 anos e vamos lá, porque o nosso brasileiro, o eleitor, saiba escolher quem nós vamos colocar para poder compor esse Congresso Nacional. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu comentário. Eu acho que a explicação está no próprio texto da pauta, né? Você vê lá que o Bolsonaro conseguiu aprovar de todas as 140 medidas só 47%. O Lula aprovou 90%. A Dilma aprovou 75%, mas nós, brasileiros, sabemos a que custo, né? Vem o mensalão, a petrolão, enfim, o sistema corrupto mais ativo das últimas décadas no mundo. Então, é o que o Bolsonaro não faz. Então, o Congresso, aqueles que foram eleitos para defender os nossos direitos, eles vendem essa missão que foi dada a eles através do voto para tirar a vantagem própria. Se o presidente não dá, eles colocam dentro da gaveta e sentam em cima. Quem é prejudicado? A população. Vou dar um exemplo aqui, a medida provisória que não obrigava mais as transmissões só na televisão. Poderia ser transmissão aberta, ou seja, para todo mundo assistir através do seu smartphone. Rodrigo Maia sentou em cima dela, não deixou aprovar. Tem a da carteirinha do estudante, que poderia ser gratuito, não seria mais obrigatório pagar e sustentar aqueles bandidos que representam os estudantes do Brasil, né? Dali saiu muito bandido, inclusive bandidos os quais agora foram até impedidos de participar de eleição. Então, são medidas assim que eles colocam embaixo para ameaçar o governo. Ou faz o que a gente quer ou a gente não aprova. O Bolsonaro, até agora, nesse quesito, eu prefiro que ele continue na linha que ele prometeu, não ceder e não permitir a corrupção. Sobre compor, que nem as pessoas falam com o Centrão, eu deixo a pergunta no ar aqui para o ouvinte da Jovem Pan. Tem outro para ele compor lá em Brasília? Que a gente colocou o pessoal que está em Brasília. Tem outro tipo de gente para ele compor? Não. Então, é o que restou para ele poder ter governabilidade, pelo menos o básico, e com o básico ele já está sendo o melhor presidente do país com tanta coisa que ele vem realizando. Muito bem, olha, com o fim das coligações para as eleições desse ano,
reduziu o número de partidos em câmaras de vereadores. Nos municípios que têm entre 5 e 50 mil habitantes, o número médio de partidos representados no Legislativo caiu de 6 para 4. Essa é uma notícia boa ou é ruim? A gente vai saber dos nossos comentaristas. Primeiro, Fernando Gessi. É uma notícia boa ou ruim, hein, Fernando? Ao meu ver, é uma notícia ruim. Por quê? Porque justamente a mudança que eles fizeram para que nós tivéssemos ali uma maior pluralidade de ideologias ou de ideias dentro da Câmara, com maior número de partidos, deu errado, não deu certo. Nas cidades grandes, tudo bem, porque aí você tem uma quantidade bem maior de cadeiras, né? Como São Paulo, são 50, 55, 51, se não me falha a memória, mas nas cidades com poucas cadeiras, não deu em nada, pelo contrário, piorou. Ou seja, nós concentramos todo o poder do Legislativo em menos partidos. E o que é pior, em alguns deles, com uma representatividade que não serve para nada. Ou seja, e, além de tudo, com a qualidade também dos vereadores eleitos em algumas cidades. Ou seja, o que eles queriam fazer, que era aumentar a pluralidade, tá? Aumentar o número de partidos nas câmaras de vereadores, infelizmente não deu certo. E agora, vamos voltar ao jeito que era antes ou vamos insistir nesse modelo? É a pergunta que eu faço para o nosso TSE. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevillieri. Microfone. Pois é, além das 3, 2, 1. Pois é, além do fim das coligações onde os partidos grandes ajudavam os pequenos a poder ganharem cadeiras, de uma certa forma também ajudavam a colocar aí propaganda, mais tempo de propaganda no rádio e também na TV. Agora, eu sou a favor de que o candidato a vereador ele seja eleito pelo maior número de votos. Então, quando você tem uma alavancada de votos de um partido com o prefeito, porque como aconteceu aqui em Presidente Prudente, que teve uma quantidade bem maior do que os outros, ele acabou ajudando vereadores a entrar com menor número de votos do que outros que tiveram um número maior do que esse cara que entrou, que o partido acabou puxando, né? Eu acho que ainda a eleição por maior número de votos reflete exatamente a vontade do povo. Aquilo que o cara está escolhendo para poder representá-lo na Câmara Municipal ou na Prefeitura, né? Adolfo Padilha, parece que o tiro saiu errado, né? O objetivo era acabar com aquele efeito Zé do Gato, Enéas e outros, né? Que levavam muito assim na cola, até pessoas que tinham pouca votação, mas acabou dando errado porque não houve a pluralidade, né? Exatamente, principalmente nas pequenas cidades, como o Jesse citou, entendeu? Mas isso já é tudo pensado. Não pensam vocês que eles não sabiam disso. Eles querem fortalecer as siglas que estão no poder. Temos 33 partidos no Brasil. Olha o absurdo, 33 partidos no Brasil. Lá nos Estados Unidos é republicano e democrata, né? E uns 2 naniquinhos lá que não representa nada. No Brasil são 33 partidos. Para que tanto partido? Ah, tá bom, vamos fazer alguma forma de oxigenar, pôr mais ideias diferentes dentro da Câmara Municipal. Só que eles não separaram as pequenas cidades das grandes cidades. Deu no que deu. Diminuiu a representatividade quando se fala em sigla partidária, né? Está sumindo cada vez os partidos nanicos e pequenos, perdem. Se eles sumissem de vez, seria ótimo. O problema é que eles não somem de vez. Aí aparecem aquelas candidaturas vendidas. Sabe aquelas candidaturas vendidas? Dá um plus para o cara ser candidato para falar mal do adversário? Nós vimos isso aqui em Prudente. Aliás, tem isso em toda a cidade. O cara tem um tempinho em televisão, ele vende a candidatura dele para falar mal do outro candidato, para um ou outro candidato que está disputando junto com aquele para ganhar as eleições. É o sistema que é podre, é o sistema que é viciado, e isso só muda o dia que o brasileiro deixar de ir para a praia no dia de votar e votar em alguém, mesmo que vote errado, mas votar em alguém. Enquanto continuar tendo esses índices de voto nulo, voto em branco, é essa classe aí que vai nos representar. E olha só, o STF marcou o julgamento sobre reeleição para presidentes da Câmara e do Senado para o dia 4 de dezembro. O PTB quer impedir a recondução de Maia e Alcolumbre na reeleição ou na eleição prevista para fevereiro do ano que vem. Fernando Gessi. Vocês têm uma noção da ruptura democrática que esse tipo de coisa pode causar no nosso país? É algo inimaginável. Ou seja, nós podemos ter ali um determinado representante eternamente na cadeira de presidente. Por quê?
Porque se ele conseguir a reeleição, e depois, quando terminar aí o mandato dessa legislatura e for um outro grupo de deputados no Congresso, ele vai poder pleitear novamente. Ou seja, onde é que está a nossa democracia? Eu acho que todos os partidos e todas as instituições desse país, pelo menos as que têm vergonha na cara ainda, poderiam atuar ali em cima e não ficar só assistindo essa verdadeira barbárie que pode acontecer no nosso Congresso e também na Câmara de Deputados Federais e também no Senado. Ou seja, isso não pode acontecer. E olha, me admira muito uma pessoa que tem 70 mil votos só, não tem ali um curso superior, manda e desmanda no nosso país. É o que o Adolfo acabou de falar e o que eu também sempre falei. O que garantia a harmonia nesse país entre os poderes era a corrupção, certo? Hoje o nosso presidente não se alinha com toda essa parte podre. Isso está nos causando, sim, um problema seríssimo, porque em algumas situações ele tem que ceder, não tem jeito, tem que ceder, senão não aprova nada desse Congresso, não sai nada desse Congresso. Então, em determinadas situações vai e outras não. Nessa aqui eu não vou, não tem jeito. Agora, nós mantivermos Rodrigo Maia e Alcolumbre por mais 2 anos à frente da liderança do nosso Congresso, esqueçam, o nosso país vai ter, no mínimo, 10 anos de atraso. Adilson Brevileri, você acha que nós estamos correndo esse risco aí de ser aprovada a reeleição? Olha, de maracutaia e falcatruas, o nosso Supremo Tribunal Federal está cheio de armações desonestas que rasgam a nossa Constituição, o nosso Congresso Nacional e também o Senado está lotado. Porque, na verdade, o que esses caras querem? Eles querem rasgar a Constituição. Porque é nítido e claro que a Constituição brasileira defende que no primeiro dia de mandato da legislatura de ambos, tanto do Congresso quanto do Senado, resolve-se ali quem que vai ser, quem que vai assumir. Aí os caras querem mudar a lei porque eles querem continuar. E aqui no Brasil não adianta você ter Constituição, nós estamos cansados de ver as falcatruas que advogados conseguem através de brechas que a nossa lei consegue abrir, e eles conseguem inventar brechas dentro da lei, ele consegue caducar 10, 15, 20 anos arrastando pelo tribunal, ele está livre porque já passou, já caducou. E eles estão querendo acontecer a mesma coisa, estão querendo rasgar a nossa Constituição e criar lei para auto se promoverem, né? Muito bem, vamos lá para o Adolfo Padilha, o seu comentário, Adolfo. O interesse é muito mais embaixo, né? O interesse é de todo um establishment, um sistema que quer travar o governo Bolsonaro. A continuidade do Alcolumbre e do Maia representa esse sistema que, como nós já dissemos aqui em outros comentários, travou as MPs, tenta chantagear o governo, e é o STF, mais uma vez, se metendo onde ele não deveria se meter. O STF custa para nós muito caro. Tem processos lá que estão há 30, 20, 10 anos sem julgar. Então, por que essa pressa de julgar sobre isso agora? Por que essa pressa de decidir sobre isso agora? Como o Adilson disse, a lei, quando foi criada, a normativa, ela já é bem clara. É uma eleição só, não tem direito à reeleição subsequente. Pode ser daqui 2 anos, ele pode voltar a ser presidente de novo. E eles querem rediscutir tudo isso. Porque o que você vê é a construção de uma narrativa, que ela engloba várias coisas, inclusive a vacina do Covid, inclusive o Dória com alguns governadores, junto com o STF, enfim. É uma narrativa que está sendo construída com o apoio da mídia de massa, aquela mesma mídia que era sustentada pelo dinheiro público e que hoje não tem mais e que vê um perigo muito grande o Bolsonaro ser reeleito em 2022. Então, tudo isso é um planejamento. E eu já cansei de falar, a esquerda ela é fria, ela é estratégica e tem planejamento. A direita é passional e emocional. Enquanto for emocional e passional, enquanto você achar que você só tem que ir para a rua uma vez só na tua vida, nós vamos ser vítima desse sistema todo aí. Ok. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 27. Obrigado ao Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também a Adilson Brevileri. A gente volta na próxima segunda, às 7h40 da manhã. Até lá, um grande abraço. Valeu.